Boa noite, pessoal. Então, a nossa aula de hoje é sobre construção de tabelas de distribuição de frequências, tá? Para dados não agrupados, ou seja, dados brutos. Nós utilizamos esta antiga tabela quando coletamos os dados e queremos analisar eles, né? Então, quando a gente quer analisar os dados, nós podemos montar tabelas ou gráficos. Nesse caso, então, vamos trabalhar com tabelas de dados não agrupados, ou seja, os dados brutos da nossa amostra ou da população. Nesse caso, iremos trabalhar com a amostra. Então, os dados nós iremos analisar serão dados da amostra para serem contabilizados e verificar a variabilidade. Bom, aqui nós temos então a representação dessa tabela aqui, nesse caso a tabela de idade de alunos de uma sala de aula. Então, onde nós pegamos os dados da amostra e organizamos em linhas, né, os dados um abaixo do outro, uma idade abaixo da outra, e em colunas, coluna da idade, e aqui a cerquilha, o jogo da velha, onde está representada a frequência. Com isso aí, nós podemos verificar quais valores que mais se destacam e quais valores que menos se destacam, quais valores que ocorrem na amostra. Tá? Ok? Para isso aí, então, para montar, né, nós podemos, então, a partir dessa tabela, calcular, né, frequências. Né? Então, para fazer essa contagem, calculamos as frequências. Temos a frequência absoluta, que é a primeira delas, que a gente calcula, que é o número de vezes que cada elemento ou repetição, né, se fosse uma amostra de idade, se for uma amostra de idade, cada idade ocorre, né, o número de vezes que cada elemento ocorre naquela amostra, em valor absoluto. Também podemos calcular em porcentagem, o número de vezes que cada elemento ocorre, e podemos calcular o acumulado, desde do menor valor até o maior valor, se tivermos uma frequência acumulada crescente. Né? A frequência FAC, a frequência acumulada crescente absoluta, dos valores absolutos. Tá? Bom, como é que a gente calcula? Existem passos para a gente calcular. Né? Então, a partir da amostra, nós organizamos nossos dados, né, em ordem crescente ou decrescente. Então, os dados da amostra estão desorganizados, temos que organizar em ordem crescente ou decrescente para podermos fazermos a contagem. Né? Então pode ser ordem crescente ou decrescente. A maioria das vezes é usada a ordem decrescente. Depois disso aí, montamos a tabela em linhas, né, em colunas. Montamos as linhas e as colunas para colocar então as variáveis. Tá? O terceiro passo, depois de ter a linha montada, né, de rol, colocar os valores, tomando cuidado de não repetir os valores. E depois, feito isso, podemos calcular as frequências absoluta, relativa e acumulada crescente. Isso são formas de contar os dados, verificar a variabilidade deles e descrever a amostra. Então, o primeiro passo é construir então o rol. Aqui então podemos receber da amostra de idades, onde cada elemento ou repetição é uma idade, total de 10 elementos ou repetições, né, ou 10 idades aqui, estão desorganizados. Por quê? Houve um processo de sorteio e foi coletada essa amostra aqui. Organizamos então para fazermos as contagens em ordem crescente. Foi decidido organizar em ordem crescente. Então do 4 ao 10. Organizamos os elementos aqui. Tá? Construímos o rol, primeira parte. A segunda parte então é montar as linhas e colunas. Montamos as colunas aqui, então a idade, a variável de interesse, a frequência dela, frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência acumulada. E aqui iremos colocar nas linhas os elementos, as idades, cada repetição. Então aqui estamos verificando aqui, estamos colocando a idade 4, 7, 8 e 10, tomando cuidado de não repetir. Por quê? Queremos calcular as frequências. Tá? Feito isso, temos o rol, temos as colunas, as variáveis identificadas, podemos partir para calcular essas frequências. Então, para calcular a frequência absoluta, eu parto do rol. Tenho o rol organizado e eu só faço a contabilização. Então, por exemplo, o valor 4 ocorre quantas vezes? Uma vez. Valor 7, uma vez. Valor 10, uma vez. Então, já sei que a frequência, né, do valor 4 é 1, que ocorre uma vez. E assim por diante os demais.
O 8 é o que ocorre mais vezes, né? Então ocorre 7 vezes, então a frequência é 7. Dá para perceber a partir do rol montado que o 8 predomina nessa amostra, né? Então aqui nós temos uma amostra didática de 10 elementos, mas poderia ser uma amostra de 100, 200, 300, tá? De qualquer forma, a gente percebe a variabilidade dos dados, então, na amostra nossa, tá? E como eu calculo a frequência relativa? A frequência relativa eu calculo através de uma regra de 3. Então, sempre eu tenho que o total, ou somatório das frequências que eu tenho, equivale a 100%. Uma determinada frequência equivale a x. Percebam que aqui o total de idades vai ter que ser colocado uma frequência, então 10 idades, somatório das frequências, e a frequência de uma idade, qual é? E a 10 idades corresponde a 100%, de uma idade a x, fazendo a regra de 3. Multiplicamos cruzado, então 10x é igual a 1 vezes 100, onde 100 sobre 10 é igual a 10. Tá? Essa é uma regra de 3 simples, certo? Então, ou seja, uma frequência equivale a 10% nessa amostra de 10 elementos. E nós representamos dessa forma. Então, essa é a forma correta, pessoal, de representar. Então, nós temos 10 idades, a idade representada aqui, né? Idade embaixo de idade e frequência embaixo de frequência. 10 vezes x é igual a 1 vezes 100, né? 100 sobre 10, 10%. E aqui, então, nós temos que a frequência de uma idade equivale a 10%. E aqui a forma correta de representar é que 10% é referente a um elemento. Tá? Essa é a forma de representar. Certo? Aqui nós temos a tabela já formada, então sabemos, já calculamos a frequência, né? Então o 4 é uma vez, o 7 é 1, né? o 7 é uma vez, o 8 são 7 vezes e o 10 é uma vez. O somatório das frequências é 10. Né? E as frequências em porcentagem, onde tem 1, eu já sei que é 10, a frequência de uma frequência é 10%, então eu coloco 10%. E a frequência, então, da idade de 8, qual é? Ó, se a frequência de 1 é 10, a frequência 7 vai ser 10 vezes 7, 70%. Tá? Certo? Então, a idade de 8 anos representa 70% dos dados. De 10 aqui, né, aqui de 10 é 10%. Somando também a gente percebe que é 100%. Então, sempre o total, o somatório de frequência equivale a 100%. E a frequência acumulada? Bom, optamos então por trabalhar com a frequência acumulada crescente. Então a primeira coisa que a gente faz é repetir o primeiro valor. Então do 4 é 1. Agora o acumulado do 4 ao 7 é 1, né? 1 mais 1, que vai ser 2. Do 4 ao 8 vai ser o que? O acumulado do 4 ao 7, que é 2, mais 7, que é 9. E do 4 ao 10 eu tenho, né, 9 mais 1, que é 10. Então percebam que sempre o valor acumulado, o final dele, tem que fechar com o número de elementos da amostra ou somatório das frequências, que equivale, né, no caso aqui, a 100%. Tá? Equivale a 100%. Bom, pequena falha aqui. Mas retornando então à nossa aula. Bom, retornando à nossa aula, com essa tabela montada, nós podemos então responder que perguntas? Né? Podemos então responder as perguntas, por exemplo, qual a maior frequência? Tabela montada. Então, como já vimos ali, 7 corresponde que é a idade de 8 anos. Né? Então, ou seja, a idade de 8 anos eu coloco 7 vezes, frequência 7. Qual a menor frequência absoluta? 1, que corresponde às idades ou de 4, ou de 7, ou de 10. Qual a maior frequência relativa? Já vimos que é 70%, que representa 7 elementos da idade de 8 anos. Né? Qual a menor frequência relativa? 10,
que é de a frequência de 1 elemento, que pode ser de 4, ou 7, ou 10. Tá? E com a frequência acumulada crescente, podemos perceber quantos valores, por exemplo, existem entre 4 e 7. 2 valores, um é o 4, outro é o 7. Entre 4 e 8, nós temos então 9 valores, né? Que é um valor do 4, outro valor do 7 e 7 valores do 8. Então é isso aí que nós utilizamos para fazer a descrição dos nossos dados, numa estatística chamada estatística descritiva. Utilizamos então, né, aqui temos um trabalho, nós podemos perceber que foi utilizada a estatística descritiva. Né? Então, aqui nós temos, tentando aumentar aqui, né, esse trabalho ele fala sobre os aspectos da aquisição do consumo de peixe em feira livre de Porto Real, né, Colégio de Alagoas. Eu já passei essa tabela para vocês, para montar uma tabela para fazer uma descrição de dados, né, como um exemplo aqui. Só que eu passei, foi a estatística descritiva de um gráfico. Detalhe, pessoal, para fazermos o gráfico, primeiro nós temos que montar a tabela. Então nós temos que saber como é que se faz uma tabela de distribuição de frequência, né, para dados isolados, nesse caso aqui, os dados brutos, né, nos remete a um tipo de gráfico. Dados agrupados, que são em categorias, nos remete a outro tipo de gráfico. Tá? Então a gente percebe aqui nesses valores aqui, por exemplo, sobre a caracterização de consumidores entrevistados, né, na feira livre, 105 total. Né? Então, quanto ao sexo, 66, que corresponde a 62,86% dos dados, né, de homens nessa amostra. Sexo feminino, 39 pessoas, corresponde a 37,14. Então, sempre o total vai fechar então os 100% da amostra de vocês. Então, dessa forma que se faz uma análise, certo? De uma estatística descritiva, certo? Através de uma tabela você consegue descrever os dados, certo? Que você tem, descrevendo a sua amostra, né? Então, por final, aqui eu deixo para vocês uns exercícios, tá? Para vocês responderem, me entregarem por e-mail, tá? Uma amostra de peso, vocês vão executar os passos que já foram calculados então aqui nessa aula e fazer uma breve descrição desses dados, né, a partir da tabela que vocês montaram, semelhante então a esse trabalho aqui, né? Vocês vão ter uma ideia como é que é a descrição dos valores da amostra, né? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula, que vai ser tabelas de distribuição de frequência para dados agrupados, tá? E bom final de semana para todos. Tchau, tchau.